O dia 10 de maio de 1802 marcou um momento decisivo na história da França. Nesse dia, um plebiscito, uma consulta popular que funcionava como um referendo e foi realizado em todo o território francês. A pergunta era simples, mas de peso imenso. Os cidadãos deveriam aprovar que Napoleão Bonaparte, já proclamado primeiro cônsul anos antes, ocupasse esse cargo vitalício, transformando-se na prática, no líder supremo da nação pelo resto de seus dias. Embora a participação tenha sido modesta com mulheres e os mais pobres excluídos do processo, apesar dos discursos revolucionários sobre igualdade e fraternidade, o resultado foi esmagador. Dos pouco mais de 3,5 milhões de homens que efetivamente votaram, uma porcentagem impressionante, superior a 99,7%, disse sim à permanência de Bonaparte no poder. É verdade que fraudes eleitorais podem ter inflado esses números, mas não há dúvida de que mesmo sem manipulações a vitória seria avassaladora. A popularidade de Napoleão em 1802 era inegável. 3 meses depois, em 2 de agosto, o veredicto foi oficialmente anunciado. Napoleão Bonaparte era, a partir daquele momento, o primeiro cônsul vitalício da França. Ao assumir essa posição incontestável, ele herdava um país em uma situação privilegiada no cenário europeu, algo que não se via há décadas. Poucos meses antes, a França havia selado a paz com a Grã-Bretanha através do Tratado de Amiens, encerrando um conflito prolongado com seu histórico rival. Além disso, acordos com outras potências como a Áustria haviam sido firmados, muitas vezes em condições vantajosas para os franceses, que expandiram seu domínio territorial. Repúblicas irmãs como a Batava nos Países Baixos, a Helvética Suíça e a Cisalpina, norte da Itália, funcionavam como estados satélites, enquanto a margem esquerda do rio Reno estava sob controle francês. A França, sem sombra de dúvida, dominava a Europa Ocidental. Internamente, o caos que assolara o país desde a Revolução de 1789 finalmente arrefecia. A economia começava a dar sinais de recuperação, e até mesmo um diplomata francês, Louis-Guillaume Otto, observou em 1799 que a nação ingressava na Revolução Industrial, uma das primeiras menções registradas a esse fenômeno. Era esse o cenário que Napoleão agora governava sem contestação. Restava uma pergunta crucial: ele aproveitaria esse momento de tranquilidade para consolidar seu poder e o da França, ou sua energia inesgotável e ambição o levariam a novas guerras de conquista? As descrições da época pintam um retrato fascinante do homem que em 1802 tornou-se líder vitalício. Napoleão não tinha a aparência imponente de um guerreiro, estatura mediana para a época, corpo esguio e traços quase delicados. Seu cabelo, antes mais longo nos tempos de Córcega ou nos primeiros anos da Revolução em Toulon, agora era curto e prático. No entanto, sua determinação era inconfundível. Em Paris, ele transitava incansavelmente entre gabinetes governamentais, quartéis militares e outros locais estratégicos, ditando cartas a seus auxiliares com uma velocidade impressionante. Sua caligrafia, aliás, era caótica, reflexo de uma mente sempre em movimento. Quem convivia com ele notava seu hábito de aspirar rapé de uma caixa de ouro, que logo devolvia a um camareiro. Seu rosto podia passar, em segundos, de uma expressão profunda e pensativa a um riso alto e descontraído, quase grosseiro. Apesar de ser o homem mais poderoso da França, Napoleão nunca cultivou ares de aristocrata. Falava com a mesma naturalidade a um camponês e a um nobre, ignorando as formalidades que a alta sociedade tanto prezava. Essa simplicidade, aliada a um carisma inegável, fazia com que as tropas o idolatrassem. Sempre que chegava a um acampamento militar, era recebido com aplausos entusiásticos. Em 1802, já assinando seus documentos apenas como Napoleão, um gesto que evocava a realeza, ele se deparava com desafios que, embora menos grandiosos que suas campanhas na Itália ou no Egito, eram igualmente vitais. Uma colheita ruim em 1801 havia provocado escassez de pão no ano seguinte, e ele agiu rápido para evitar que os preços disparassem. Ciente de que a fome havia sido um dos estopins da queda de Luís XVI em 1789, verbas foram liberadas para financiar cozinhas comunitárias e iniciativas de caridade, garantindo um mínimo de subsistência à população. Enquanto isso, as reformas constitucionais do consulado eram implementadas. No outono de 1802, todos os homens adultos ganharam o direito de votar em representantes departamentais, uma fachada de continuidade republicana. Na realidade, o poder se concentrava cada vez mais nas mãos de Napoleão e de um conselho privado formado por seus aliados mais próximos, que gerenciavam o dia a dia do país.
A paz com a Grã-Bretanha e as demais potências europeias, embora recém-estabelecida, não significava que todos os conflitos haviam terminado. Muitas questões pendentes permaneciam, especialmente além-mar. Desde os primeiros anos da Revolução, as guerras francesas tinham uma dimensão global, envolvendo colônias na América do Norte, no Caribe e no Oceano Índico, além de entrepostos comerciais na África e na Ásia. A supremacia naval britânica, no entanto, havia deixado a França em desvantagem. Territórios como a Guadalupe, principal colônia açucareira no Caribe, foram invadidos e ocupados pelos ingleses em 1794, embora os franceses conseguissem recuperá-la mais tarde. Outros domínios isolados por anos mergulharam em instabilidade, especialmente após a abolição da escravidão decretada pelo governo revolucionário nos anos 1790, uma medida que abalou as estruturas coloniais. Em 1802, com a Europa finalmente em paz, Napoleão tinha pela frente a oportunidade de reorganizar esse império fragmentado. As colônias, espalhadas e desestabilizadas, exigiam uma estratégia clara. O caso da ilha de Hispaniola, dividida entre a colônia francesa a oeste e o domínio espanhol a leste, seria um teste revelador de como ele pretendia lidar com esse legado complexo. Em 1802, Napoleão tentou reconquistar o controle francês sobre as colônias, e nenhum lugar representava um desafio maior do que a ilha de Hispaniola. Ali, desde o outono de 1791, escravizados e populações nativas haviam se unido em uma revolta que arrasou o governo colonial francês. Do caos surgiu Toussaint Louverture, um ex-escravizado que se tornou o líder do novo Estado independente do Haiti, onde a escravidão fora abolida, uma medida que, ironicamente, o próprio governo revolucionário francês não teria motivos ideológicos para rejeitar. A complexidade da Revolução Haitiana ficava evidente no fato de que muitos franceses, em vez de resistirem, aliavam-se aos rebeldes para governar a nova nação ao longo da década seguinte. Só na primavera de 1802 Napoleão estava em posição de lançar uma campanha para reconquistar a metade francesa da ilha. O que se seguiu foi uma guerra de guerrilha brutal e uma campanha de repressão que mancharia para sempre a reputação da França. Os soldados franceses tornaram-se um dos primeiros exércitos a empregar guerra química, queimando enxofre para produzir dióxido de sulfuroso e asfixiar a resistência. Até o verão, parecia que o domínio francês havia sido restaurado. Mas então veio a notícia que inflamou novamente a revolta: a escravidão seria reimposta. A traição desatou uma nova onda de resistência, justamente quando, em meados de 1803, a França e a Grã-Bretanha voltavam a entrar em guerra. Com a Marinha Real Britânica bloqueando o acesso francês ao Caribe, Paris perdeu a capacidade de sustentar sua presença na ilha. Em 1804, o Haiti proclamou sua independência, um marco histórico nos movimentos anticoloniais, provando que um povo oprimido poderia derrubar o jugo europeu. Se por um lado, Napoleão estava determinado a recuperar o Haiti e outras valiosas colônias açucareiras do Caribe, por outro, sua confiança na manutenção dos vastos territórios franceses na América do Norte era bem menor. Desde o final do século XVII, a França explorara e colonizara a região ao redor da foz do Mississippi, onde surgira Nova Orleans. Ao longo do século XVIII, os franceses avançaram pelo interior, estabelecendo postos comerciais e assentamentos ao longo dos rios Mississippi e Ohio, com o objetivo de conectar-se à Nova França, atual Canadá, e conter a expansão britânica rumo ao oeste. Mas a derrota na Guerra dos 7 Anos, 1763, custou à França não apenas a Nova França, como também grande parte da Louisiana, cedida à Espanha. Quando a Revolução Francesa irrompeu, o título legal sobre aquele território já era uma questão disputada há décadas, e a estratégia continental francesa, outrora ambiciosa, estava reduzida a ruínas. Em 1802, Napoleão enfrentava um dilema: valeria a pena investir na Louisiana, um território imenso, mas de ocupação esparsa e logística complicada? Um acordo com a Espanha em 1800 havia devolvido a região à França, mas ele sabia que na prática, transformá-la em uma colônia próspera seria uma tarefa hercúlea. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Thomas Jefferson, recém-eleito terceiro presidente dos Estados Unidos, observava aquele vasto território com interesse estratégico. A expansão para o oeste era uma obsessão americana, e a Louisiana representava a chave para esse futuro. Napoleão, por sua vez, via com bons olhos a possibilidade de uma aliança com os Estados Unidos, um contrapeso útil contra a Grã-Bretanha quando a guerra, inevitavelmente, voltasse a estourar.
As negociações começaram em 1802 e culminaram, no verão de 1803, na Louisiana Purchase, um acordo histórico pelo qual os Estados Unidos adquiriram mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a cerca de 15 milhões de dólares da época, ou meio bilhão em valores atuais. No papel, o território incluía os atuais estados de Louisiana, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota do Sul e partes de Montana, Colorado e Wyoming. Na realidade, porém, a presença francesa naquelas terras era quase simbólica. O que Jefferson comprou na verdade, era o direito de disputar aquelas terras com as nações nativas que as habitavam há séculos, povos como os Sioux e os Lakota, contra os quais os Estados Unidos travariam guerras sangrentas ao longo de todo o século XIX. O plano de Napoleão de usar a venda para atrair os americanos para o campo francês nas guerras napoleônicas fracassou. Embora Estados Unidos e Grã-Bretanha acabassem em conflito na Guerra de 1812, as razões eram internas, tensões comerciais e territoriais entre Londres e Washington, e não qualquer lealdade a Paris. Enquanto isso, os problemas de Napoleão não se limitavam ao hemisfério ocidental. Na Europa, a instabilidade também fermentava. Em 1798, no auge da Guerra da Segunda Coligação, as tropas revolucionárias francesas haviam invadido os Alpes e imposto a República Helvética sobre a Confederação Suíça, transformando-a em um estado satélite. Mas os suíços, conhecidos desde a Idade Média por sua ferrenha independência, nunca aceitaram a dominação estrangeira. Por anos, uma guerra de guerrilha silenciosa assolou as montanhas, até explodir em revolta aberta na segunda metade de 1802, quando a retirada das tropas francesas deixou o governo colaboracionista refugiado na cidade de Lons-le-Saunier, já do lado francês dos Alpes. Diante desse caos, Napoleão agiu com sua habitual combinação de força e pragmatismo. No início de 1803, enviou um contingente poderoso sob o comando de um de seus generais mais promissores, Michel Ney, para impor uma solução. O resultado foi o ato de mediação assinado em fevereiro. A República Helvética foi dissolvida e a Confederação Suíça restaurada, embora com reformas constitucionais que redefiniram seu equilíbrio de poder até os dias atuais. Com essa jogada, Napoleão livrou-se do fardo de controlar um território montanhoso e rebelde, ao mesmo tempo em que garantia a neutralidade suíça nas guerras que se avizinhavam, e claro, a passagem de suas tropas pelos Alpes quando necessário. Eram tempos de tensão máxima. Entre a confirmação de seu poder em 1802 e os meses que se seguiram, Napoleão via-se obrigado a equilibrar ambições imperiais com realidades geopolíticas cada vez mais hostis. A cada vitória, uma nova crise surgia. A cada conquista, um novo dilema estratégico. Mas era exatamente nesse tipo de tabuleiro que ele jogava melhor. O título de cônsul vitalício não bastava para conter as sombras que se fechavam sobre Napoleão. Entre 1800 e 1804, a França tornou-se um campo minado de conspirações, onde cada esquina de Paris podia esconder uma faca ou uma bomba. No Natal de 1800, um carro cheio de explosivos detonou na rua Saint-Nicaise, segundos depois de sua carruagem passar, um aviso sangrento de que os inimigos não dormiam. Mas o pior ainda estava por vir. Em fevereiro de 1804, um plano ainda mais sinistro foi desmantelado. Uma trama orquestrada pelo general Jean-Victor Morial, herói das guerras revolucionárias, agora aliado a royalistas fanáticos como Jean-Charles Pichegru e Georges Cadoudal. Seu objetivo? Assassinar Napoleão e entronizar Luís Antônio, conde de Provença, neto de Luís XV e futuro Luís XVIII, restaurando a monarquia Bourbon com o apoio secreto da Inglaterra. O duque de Enghien, Luís Antônio de Bourbon, embora não fosse o cérebro da conspiração, viu-se arrastado para o centro da tempestade. Preso em março, foi julgado em um processo relâmpago e executado dias depois, sem que as provas de sua culpa fossem conclusivas. A justiça revolucionária, agora nas mãos de um homem que se dizia herdeiro de seus ideais, mostrava sua face mais cruel. Mas a questão não era a inocência ou culpa de Enghien. Era o sinal. Aquela cabeça rolada no fosso de Vincennes era uma mensagem clara. A França ainda fervilhava com os fantasmas do antigo regime, e potências estrangeiras, especialmente a pérfida Albião, alimentavam essas chamas com ouro e promessas. O Senado francês, alarmado, não demorou a agir. Dias após a descoberta da conspiração, enviou a Napoleão um recado inequívoco. Novas inovações constitucionais podem ser necessárias para preservar sua posição e os ganhos da Revolução. Napoleão, é claro, já sabia disso.
Desde 1802, quando se tornou cônsul vitalício, ele vinha tecendo, fio a fio, o manto de um soberano. Adotava os símbolos do poder absoluto, a pompa, o cerimonial, a corte, enquanto repetia com falsa modéstia que não precisava de mais títulos. Mas em 28 de março de 1804, após a onda de atentados, sua máscara caiu. Em privado, admitia o que todos já suspeitavam. A única maneira de evitar o retorno dos Bourbons era tornar-se, ele próprio, um monarca. Uma ironia deliciosa: para salvar a revolução, seria preciso enterrá-la sob uma coroa. E o povo, surpreendentemente, aceitou o paradoxo. Nas semanas seguintes, petições inundaram o Palácio das Tulherias. Prefeitos, generais, burgueses e até antigos jacobinos suplicavam: salve a República, tornando-se seu imperador. Napoleão, jamais homem de meias medidas, escolheu o título que ecoaria pela história, não imperador da França, mas imperador dos franceses, um detalhe semântico que preservava, ao menos no papel, o espírito revolucionário. A data da coroação foi marcada para 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, e nada seria deixado ao acaso. O evento não seria apenas uma cerimônia. Seria um manifesto. Inspirado na coroação de Carlomagno em 800, quando o Papa Leão III o sagrou imperador dos romanos, fundando o Sacro Império, Napoleão ordenou que Pio VII viajasse de Roma para Paris, não como convidado, mas como peça central de seu teatro político. Na manhã do grande dia, ele e Josefina deixaram as Tulherias em um cortejo suntuoso. Vestido com uma túnica de seda branca e um manto de veludo carmesim, Napoleão avançou pelo corredor da catedral sob os olhares de milhares. Quando o Papa ergueu a corona de Napoleão, forjada para a ocasião, em substituição à destruída coroa dos Bourbons, o gesto foi calculado. Não seria o pontífice quem a colocaria em sua cabeça. Com um movimento rápido, Napoleão tomou a coroa das mãos de Pio VII e coroou a si mesmo, antes de coroar Josefina como imperatriz. Que Deus conserve o imperador, proclamou o Papa. Juro preservar a República, respondeu Napoleão, em um juramento que soava como um epitáfio para os ideais de 1789. A mensagem era clara: ele não era um usurpador, mas o herdeiro legítimo de um novo império. E como Carlomagno antes dele não se contentaria com a França, a Europa inteira seria seu tabuleiro. Mas antes de conquistar o continente, era preciso domar a nação. E Napoleão sabia que reformas, não apenas espadas, fariam de seu reinado algo duradouro. O gênio de Napoleão não se limitava aos campos de batalha, ele sabia que um império se constrói tanto com leis quanto com canhões. E assim, com a mesma precisão com que manobrava exércitos, ele reescreveu as regras da nação, tecendo uma teia de reformas que transformariam a França de uma república fraturada em uma máquina de poder sem precedentes. O primeiro golpe de mestre foi o Concordato de 1801, um acordo que não era rendição, mas dominação disfarçada. A Igreja Católica, humilhada e dispersa desde os dias sangrentos da Revolução, voltava às catedrais, mas sob suas condições. Sim, os sinos soariam novamente, os padres exilados retornariam, as escolas paroquiais reabririam suas portas. Mas Roma não mais ditaria os destinos da fé francesa. Napoleão, e só Napoleão, nomearia bispos e arcebispos. O Papa podia abençoar os altares, o imperador controlava quem os ocuparia. Uma jogada brilhante. Ele acalmava os devotos sem abrir mão do controle, transformando a religião em mais uma engrenagem de seu estado. Mas o império não se sustenta com preces. A França que herdara ainda sangrava pelas feridas financeiras que haviam derrubado Luís XVI. Os cofres estavam vazios, a moeda desvalorizada, e os saques revolucionários, ouro roubado das igrejas, indenizações arrancadas de inimigos derrotados, eram apenas paliativos. Napoleão precisava de um sistema, não de saques. E assim nasceu o Cadastro Napoleônico, uma obra titânica de contabilidade e poder. Cada pedaço de terra, cada casa, cada vinhedo foi medido, registrado, taxado. Não havia mais esconderijos para a nobreza fugidia nem brechas para os camponeses sonegarem. O Estado agora sabia exatamente o que cada francês possuía, e quanto poderia tirar dele. As receitas dispararam, embora nunca o suficiente para bancar suas guerras intermináveis. Mas pouco importava, o que contava era o princípio. Pela primeira vez, a França tinha um sistema fiscal que não dependia da clemência dos céus ou da sorte nas batalhas. E se o dinheiro era o sangue do império, o Banco da França seria seu coração.
Enquanto a Inglaterra já colhia os frutos de seu sistema bancário há um século, a França ainda tropeçava em desastres como a bolha do Mississippi, um esquema especulativo que havia reduzido a confiança no papel moeda às cinzas. Napoleão não repetiria os erros do passado. Em 1800, ele sancionou a criação de uma instituição que não seria refém de sonhadores, mas ferramenta de conquistadores. O Banco da França não emitiria créditos a esmo. Ele seria o guardião da moeda, o regulador dos fluxos, o credor último dos exércitos em marcha. Com sede no Hotel de Tulle, seus 15 diretores, homens de sua confiança, controlariam o crédito, estabilizariam os preços e, acima de tudo, financiariam a máquina de guerra. O franco de prata, cunhado com a efígie do imperador, tornaria-se a moeda hegemônica da Europa, tão respeitada quanto temida. Mas o império não se alimenta só de ouro. Enquanto seus generais marchavam pelo continente, Napoleão olhava para os campos franceses com a mesma ambição com que olhava para os mapas de batalha. A revolução havia redistribuído terras, mas a agricultura ainda engatinhava em métodos medievais. Ele não aceitaria que a França dependesse do açúcar das Índias Ocidentais enquanto a frota britânica bloqueava seus portos. Sua resposta? A beterraba. Por decreto, 32 mil hectares foram convertidos ao cultivo do tubérculo adocicado. Os químicos do império trabalharam febrilmente para extrair sacarose de suas raízes, criando uma indústria que décadas depois, quebraria o monopólio britânico do açúcar. E quando o desafio era preservar carne para seus soldados, ele não esperou pela providência divina, ofereceu uma fortuna a quem resolvesse o problema. Nicolas Appert, um confeiteiro sem pretensões, ganhou a recompensa ao inventar o que hoje chamamos de enlatamento, um legado que, ironicamente, sobreviveu muito além de seus exércitos. A indústria, porém, era seu grande sonho inacabado. Enquanto a Inglaterra já tecia o futuro com máquinas a vapor e fábricas de algodão, a França ainda dependia de artesãos e guildas ultrapassadas. Napoleão, que havia devorado a riqueza das nações de Adam Smith, sabia que o atraso era uma ameaça. Ele tentou forçar a modernidade. Espiões foram enviados à Inglaterra para roubar segredos industriais, câmaras de comércio foram criadas para fomentar negócios. Subsídios foram jogados sobre quem ousasse inovar. Houve sucessos, a indústria de seda de Lyon floresceu, as saboarias de Marseille empregaram milhares, mas a guerra, sempre a guerra, drenava recursos e atenção. Seus aranséis protecionistas, destinados a sufocar a concorrência britânica, acabaram sufocando também a iniciativa francesa. Quando caiu, em 1814, a indústria da França ainda engatinhava onde a Inglaterra já corria, mas onde falhou na fábrica triunfou nas fundações. Napoleão não construía apenas exércitos, ele construía uma nação. Estradas foram pavimentadas para ligar Paris às fronteiras mais distantes, esgotos foram dragados para afugentar as epidemias que assolavam as cidades. Hospitais foram organizados em rede, com o Hôtel-Dieu como centro nervoso de um sistema que pela primeira vez, tentava tratar a saúde como questão de Estado, não de caridade. Cada pedra colocada, cada decreto assinado, cada franco gasto tinha um propósito. Fazer da França não apenas a maior potência da Europa, mas a mais eficiente, a mais moderna, a mais temida. E assim, enquanto seus críticos o chamavam de tirano, seus soldados o aclamavam como salvador, porque Napoleão não governava apenas, ele recriava. E quando a história julgar seus feitos, não será apenas pelas batalhas que ganhou, mas pelo mundo que forjou nas cinzas da Revolução. Não bastava Napoleão conquistar territórios, ele queria conquistar o futuro. E um futuro não se constrói apenas com exércitos, mas com leis que perduram, com sistemas que funcionam, com uma nação que respira a ordem onde antes havia caos. A saúde, a educação, as estradas, até mesmo o ar que se respirava em Paris, nada escapou à sua visão de um Estado que não apenas existia, mas funcionava. Começou pelos hospitais e pela dor. Enquanto a Europa ainda tratava ferimentos com sanguessugas e orações, Napoleão organizou a distribuição de medicamentos rudimentares, sim, mas pela primeira vez sistematizados. Cada frasco de láudano, cada atadura, cada dose de quinino tinha um lugar na máquina de guerra que era o império. Não por compaixão, mas por cálculo. Um soldado curado voltava ao campo de batalha. Um operário saudável mantinha as fábricas em movimento. A saúde não era um direito, era um investimento. E como todo bom estrategista, ele estendeu essa lógica além das trincheiras. Os civis também mereciam, ou melhor, precisavam, de um sistema que não os deixasse apodrecer em valas de esgoto. Daí veio a ordem para escavar as entranhas de Paris. Imagine a cidade em 1800,
ruas estreitas onde o lixo se acumulava como neve podre, o cheiro de dejetos misturado ao de carne estragada nos mercados, a peste à espreita em cada becos. Os parisienses, como todos os europeus, haviam se acostumado a viver sobre seus próprios detritos. Napoleão não. Mandou cavar. Não por humanismo, mas porque uma capital fedida era uma capital fraca. Em poucos anos, Paris ganhou sua primeira rede de esgotos abobadada, 30 quilômetros de túneis que, embora primitivos, eram o embrião do sistema que hoje sustenta a cidade-luz. Os engenheiros do século XIX aperfeiçoariam o projeto, mas foi o corsicano quem teve a audácia de dizer: enterrem a sujeira, não os vivos. E as estradas? As estradas eram suas veias. Em 1811, um decreto imperial traçou 14 artérias de pedra saindo de Paris como raios de um sol inquebrantável, rumo a Lille, a Lyon, a Bordeaux, a Rennes. Não eram simples caminhos, eram declarações de poder. Cada pedra assentada era um lembrete. O coração da França batia em Paris, e suas pulsações alcançavam os confins do império. Comércio, tropas, informações, tudo fluía mais rápido, mais eficiente. Um país unido não por acaso, mas por design. Mas de que adiantavam estradas e esgotos se a mente da nação continuasse fragmentada? A educação, essa sim, seria sua obra-prima oculta. Em 1802, enquanto a Europa ainda debatia se o povo deveria sequer saber ler, Napoleão criou 45 licéis, escolas secundárias estatais onde os filhos da Revolução, e não apenas os da nobreza, poderiam se tornar a nova elite, burocratas leais, oficiais competentes, engenheiros capazes de erguer pontes e forjar canhões. 6.500 bolsas de estudo, 6.500, para garotos de famílias modestas. Não era caridade, era engenharia social. Ele não queria súditos, queria instrumentos. Reabriu a Sorbonne, fechada pelos revolucionários, porque o império precisa de intelectuais, mas sob controle. Sonhou com um colégio imperial que padronizasse o ensino em todo o território, porque um Estado forte exige uma só voz, uma só doutrina. Até aqui genial. Até aqui revolucionário. Mas então veio a sombra. Devolveu o ensino primário às mãos da Igreja, o mesmo clero que a Revolução havia expulsado das escolas. Retrocesso? Sem dúvida. Mas Napoleão não era um idealista, era um pragmático. A Igreja ainda tinha raízes onde o Estado não chegava. Se os padres ensinassem as crianças a rezar e a obedecer ao código napoleônico, tanto melhor. Quanto às mulheres. Aqui, o gênio se revelou cego. O lugar da mulher é no lar, decretou, como se o século XIX não pudesse conceber que metade da nação tivesse cérebros além de úteros. As filhas da França poderiam bordar a bandeira tricolor, mas não lê-la, pelo menos, não nas escolas que ele financiou. E no entanto, mesmo com essas manchas, seu legado administrativo é inescapável. Aboliu o calendário revolucionário, aqueles meses inventados, aquelas semanas de 10 dias que ninguém entendia, e devolveu ao povo o gregoriano. Não por nostalgia, mas porque um império não pode funcionar com agricultores confundindo as estações. Adotou o sistema métrico, apesar de suas próprias dúvidas. Quem vai medir o pão em décimos? Porque um mercado unificado exige pesos e medidas universais. Hoje, o mundo inteiro compra, vende e constrói em metros e quilogramas. Graças a ele. E a língua? A língua era sua espada invisível. A França de 1800 era um quebra-cabeça de dialetos, bretões que falavam celta, occitanos que cantavam em provençal, flandreses que murmuravam em neerlandês. Napoleão impôs o francês parisiense como a língua do Estado, da lei, do exército. Não por amor à cultura, mas porque um império não pode se comunicar em 20 idiomas. Os dialetos não foram proibidos, apenas irrelevantes. Quem quisesse poder, quem quisesse ser ouvido falaria como ele. Mas de todas as suas reformas, uma sobressai como seu testamento, o Código Napoleônico. Imagine a França antes de 1804, um emaranhado de 40 códigos legais, alguns medievais, outros revolucionários, outros ainda baseados em costumes locais. Um juiz em Marsella julgava por uma lei, outro em Estrasburgo por outra. Napoleão, com a ajuda de Cambaceres e uma pleiade de juristas, reduziu milhares de páginas de leis a um único volume, claro, lógico, implacável. Pela primeira vez, um francês de Toulouse e um de Lille tinham os mesmos direitos. Pela primeira vez, a lei não se curvava ao nascimento, mas ao mérito. Adultério? Para a mulher, 2 anos de prisão, para o homem, uma multa. Sim, era injusto. Mas antes disso, a mulher nem sequer tinha direito a reclamar. A Igreja foi separada do Estado, pelo menos no papel. Os títulos nobiliárquicos foram abolidos de fato, mesmo que Napoleão depois os ressuscitasse de direito para seus marechais.
A propriedade privada foi sagrada, os contratos invioláveis. Um camponês poderia processar um duque. Um comerciante poderia comprar terras. Era revolucionário? Era napoleônico, ou seja, uma revolução domesticada. E quando as águias imperiais voaram além das fronteiras, levaram o código consigo. Holanda, Itália, Polônia, até a Louisiana, onde quer que a bandeira tricolor fosse hasteada, as leis de 1804 a seguiam. Os povos conquistados resistiram, é claro. Mas quando Napoleão caiu, muitos descobriam, horrorizados, que perderam mais do que um tirano, perderam a igualdade perante a lei, o direito à propriedade, a certeza de que um juiz não os condenaria por capricho de um nobre. Na Espanha, na Renânia, até na distante Varsóvia, advogados e burgueses suspiravam pelo tempos dos franceses. Porque o código não era apenas lei, era liberdade com ordem. E isso nem mesmo seus inimigos puderam apagar. Mas se o Código Napoleônico foi sua obra-prima jurídica, seu legado cultural mais duradouro nasceu de uma visão igualmente audaciosa, a transformação do Louvre no primeiro grande museu moderno da Europa. Não foi mero acaso que, enquanto exércitos marchavam pelo continente, obras-primas de Rafael, Tiziano e Veronese cruzavam os Alpes em direção a Paris. A Revolução Francesa já havia saqueado palácios e igrejas da Itália, dos Países Baixos e até da Alemanha, acumulando um tesouro artístico sem precedentes nos depósitos poeirentos de Versalhes e do Palácio das Tulherias. Mas o que fazer com aqueles quadros, esculturas e manuscritos? Deixá-los apodrecer em armazéns? Vendê-los a colecionadores privados, como fizera a Inglaterra com os despojos de suas conquistas? Napoleão viu além. Aqueles não eram troféus, eram patrimônio. E patrimônio, para ser verdadeiramente valioso, precisava ser visto. Em agosto de 1801, o Decreto Chapital, batizado em homenagem ao ministro do Interior, Jean-Antoine Chapital, oficializou o que a ambição já esboçava: 15 museus regionais espalhados pela França, com o Louvre como joia da coroa. O antigo Palácio Real, antissímbolo do despotismo dos Bourbons, renascia como templo das artes, aberto a qualquer cidadão que pudesse pagar o ingresso, ou, em muitos casos, entrar de graça. Não era apenas um depósito de espólios de guerra, era uma declaração: a cultura não pertencia mais a reis ou à igreja, mas ao povo. E o povo, pela primeira vez na história, podia contemplar a Mona Lisa sem se curvar a um nobre, ou admirar a Vênus de Milo sem a bênção de um cardeal. Claro, hoje é fácil condenar o método. Looting, dirão os puristas. Saque sistemático. Mas esquecem que muitas daquelas obras, antes de chegarem a Paris, jaziam em porões úmidos de conventos abandonados ou em coleções privadas onde apenas uma elite seleta tinha acesso. Os próprios cuidadores do Louvre nos primeiros anos não se cansavam de repetir: estavam salvando aquelas relíquias, restaurando afrescos descascados pelo tempo, limpando mármores enegrecidos pela fuligem, catalogando peças que de outra forma teriam se perdido para sempre. Quando a Europa, em uma rara trégua após o Tratado de Amiens, inundou Paris, não foi para ver um imperador, foi para ver aquele museu. Ingleses, russos, alemães, todos eles, mesmo os que odiavam Napoleão, saíram do Louvre com a mesma certeza silenciosa: nada igual existia em seus países. O exemplo era contagiante. O British Museum em Londres e o Prado em Madrid nasceram dessa mesma ideia, que a arte não era propriedade de dinastias, mas de nações. E se o preço dessa revolução cultural foi a transferência forçada de obras de seus locais de origem, a história julgará se o benefício, a democratização do belo, compensou o custo. Mas Napoleão não era apenas um colecionador de quadros ou um legislador de códigos. Havia nele uma curiosidade quase febril, uma mente que saltava da estratégia militar à geometria pura com a mesma intensidade. E é aqui que a lenda encontra um de seus capítulos mais intrigantes: o Teorema de Napoleão. Sim, o homem que redesenhou as fronteiras da Europa pode muito bem ter deixado sua marca também na matemática. A ideia é simples, quase elegante. Se você constrói 3 triângulos equiláteros sobre os lados de qualquer triângulo original, seja para dentro, seja para fora, os centros desses novos triângulos formarão, por sua vez, outro triângulo equilátero. Parece mágica. E de certa forma é. O teorema só viria a público na década de 1820, depois de sua morte, gerando debates acalorados. Teria Napoleão, de fato, deduzido aquela relação geométrica? Ou seu nome foi apenas emprestado a uma descoberta alheia? Os indícios pesam a favor do imperador. Sabemos que nos anos 1780, o jovem Bonaparte devorava tratados de matemática na escola militar de Brienne, que mesmo no auge do poder, carregava livros de geometria em suas campanhas.
e que em Saint Helena, nos últimos anos de exílio, passava horas resolvendo problemas algébricos como se fossem quebra-cabeças. Não é impossível que em alguma noite de insônia entre uma batalha e outra, sua mente tenha brincado com ângulos e lados iguais até chegar àquela conclusão perfeita. Afinal, a genialidade muitas vezes se esconde em detalhes que outros ignoram. E se a matemática era seu passatempo intelectual, a tecnologia era sua aposta estratégica. Em 1800, um americano excêntrico chamado Robert Fulton bateu à porta do primeiro cônsul com uma proposta ousada: construir um submarino. Não um brinquedo de madeira, mas uma máquina de guerra capaz de navegar debaixo d'água, invisível aos canhões britânicos. Napoleão, que já sonhava com a invasão da Inglaterra, ouviu-o com interesse. O resultado foi o Nautilus, não o Capitão Nemo de Verne, mas um protótipo de ferro que em 1801, desceu 25 metros nas águas do porto de Brest com Fulton e 3 tripulantes a bordo. Lá embaixo, à luz trêmula de velas, eles permaneceram por 1 hora, respirando ar viciado, enquanto o mundo acima seguia alheio àqueles pioneiros das profundezas. Napoleão queria ver o submarino em ação. Queria testá-lo contra a frota inglesa. Mas algo deu errado. Relatórios falavam de vazamentos, de dificuldades de manobra. E então, como um presságio, veio a notícia de que a maré havia arrastado o Nautilus para longe, danificado. O imperador perdeu o interesse. Talvez por pragmatismo, afinal, a invasão da Inglaterra já esmorecia. Talvez por instinto. Um homem que conquistara a Europa em campos abertos dificilmente confiaria seu destino a uma caixa de metal no fundo do mar. Mas a história não perdoa esses quases. Se Napoleão tivesse insistido, se tivesse bancado o sonho de Fulton, quem sabe a guerra naval do século XIX não teria um rumo distinto. Quem sabe os submarinos não entrariam em cena décadas antes, mudando o curso das batalhas. 1804, porém, foi o ano em que o passado e o futuro colidiram de forma mais visível. A Revolução havia prometido enterrar a aristocracia para sempre. Mas eis que ao se coroar imperador, Napoleão faz algo inesperado, recria a nobreza. Não a dos Bourbons, é claro, aquela baseada em sangue e privilégio de berço. Esta seria uma nobreza do mérito. Uma elite forjada não pelo acaso do nascimento, mas pelo serviço à França. Em março de 1808, o decreto era claro. Os títulos duque, conde e barão seriam concedidos àqueles que tivessem servido bem ao império. E assim, de uma penada, Napoleão transformou generais em príncipes, ministros em duques, e até seu próprio arquiteto do código, Cambaceres, em príncipe de Parma, embora este título, ironicamente, fosse mais honorífico que real. Havia uma lógica implacável nisso. Como recompensar homens que lhe entregaram vitórias, leis e um império? Com terra? Dinheiro? Isso era efêmero. Um título, porém, era eterno. E mais importante, vinculava aqueles homens a ele. Murat, o audaz cavaleiro que o salvara em 1795, tornou-se príncipe da França e depois rei de Nápoles. Berthier, o gênio logístico que organizava exércitos como um relógio suíço, recebeu o principado de Neuchâtel. Até o humilde Marechal Davout, o ferro das batalhas, foi agraciado com o ducado de Auerstaedt. Não eram favores vazios. Cada título vinha com obrigações, com a expectativa de lealdade inquebrantável. E de quebra, Napoleão matava 2 coelhos com uma cajadada. Criava uma nova classe dirigente dependente dele e, ao mesmo tempo, enterrava de vez os resquícios da velha nobreza. Afinal, que valor tinha um conde de Toulouse quando ao seu lado estava um duque de Rivoli, forjado no fogo das batalhas? Mas, e aqui a sombra se alonga, havia um reverso nessa moeda. Porque se os títulos eram concedidos pelo mérito, a lealdade que exigiam era absoluta. E quando a lealdade falhava, bem, a história mostrou o que acontecia. A nobreza do império não era um presente, era um contrato. E como todo contrato napoleônico tinha cláusulas implacáveis. Eis que a nova nobreza do império, supostamente forjada no mérito e na glória das armas, revelava seu lado mais sombrio. Uma corte de parentes e afins, onde o sangue valia mais que o serviço à nação. Não se tratava de recompensar a bravura nos campos de batalha, mas de entronizar a família Bonaparte como uma dinastia de fato. Os títulos mais altos não eram concedidos aos generais que sangraram pela França, mas aos irmãos, cunhados e enteados do imperador, homens e mulheres cuja única qualificação muitas vezes era o sobrenome. Joseph, o irmão mais velho, foi alçado a príncipe francês em 1804, como se o título fosse um aperitivo antes dos banquetes reais que viriam. Primeiro, rei de Nápoles em 1806, depois, em 1808, rei da Espanha em um trono que jamais deveria ter sido seu, mas que Napoleão lhe impôs como se fosse um direito de nascença.
Luís, outro irmão, tornou-se rei da Holanda em 1806, governando com a mesma incompetência que marcaria o reinado de Jerônimo, o caçula, mais tarde coroado o rei da Westfália. Até o enteado Eugênio de Beauharnais, filho de Josefina com seu primeiro marido, foi nomeado vice-rei da Itália, como se a experiência militar de um jovem de 20 e poucos anos bastasse para governar um território tão estratégico. E não eram apenas os homens. As irmãs de Napoleão, como Carolina e Elisa, receberam ducados e principados, enquanto tios e primos ocupavam cargos eclesiásticos de prestígio. Joseph Feixe, meio-tio do imperador, tornou-se bispo de Lyon e, na prática, embaixador francês junto ao Papa, um homem da igreja que servia, acima de tudo, aos interesses da família. Tudo isso não era mero nepotismo, era um sistema. Um sistema que com o tempo minaria os alicerces do próprio império, pois a maioria desses parentes provou-se tão incapaz quanto arrogantes. Reis e rainhas improvisados, cujos erros de governo alimentaram o descontentamento nos territórios conquistados e aceleraram o declínio do sonho napoleônico. Ironias à parte, o mais capaz dos Bonaparte, Lucien, que havia sido peça-chave no golpe de 18 de Brumário, foi justamente quem recusou as migalhas do poder. Ele, que ajudara a colocar Napoleão no conselho, opôs-se veementemente à coroação imperial e, em vez de aceitar títulos, escolheu o exílio. Primeiro em Roma, depois na Inglaterra, onde viveu como um dissidente voluntário, enquanto seus irmãos afundavam reinos inteiros com sua inépcia. Mas não era apenas na nobreza ou no nepotismo que Napoleão traía os ideais da Revolução. Ele também abraçou, com um zelo quase obsessivo, os símbolos da monarquia que jurara destruir. Os palácios que outrora abrigaram os Bourbons tornaram-se suas residências oficiais, como se o tempo não tivesse passado. O Tuileries, aquele mesmo palácio que vira Luís XVI e Maria Antonieta presos durante os dias sombrios da Revolução, foi restaurado em toda a sua pompa medieval. Lá, Napoleão ressuscitou a corte com seus guardas fardados, criados em excesso e uma burocracia palaciana que lembrava os piores excessos do Ancien Regime. Até um trancheu, sim, um servo cujo único ofício era cortar a carne do imperador, foi reinstaurado, como se a república jamais tivesse existido. E não era só o Tuileries. Fontainebleau, joia do renascimento francês, foi reformado para abrigar a família imperial, enquanto Versalhes, símbolo máximo do absolutismo que a Revolução pretendera erradicar, foi parcialmente recuperado. Napoleão, é verdade, considerou a restauração completa proibitiva, mas não resistiu a transformar o Grand Trianon e o Petit Trianon em residências para sua parentada e, mais tarde, para sua segunda esposa. A mensagem era clara: o novo regime não era uma ruptura, mas uma continuidade disfarçada. A mesma opulência, os mesmos excessos, apenas com um novo rosto no trono. E no centro desse espetáculo estava Josefina, cuja paixão por luxo e grandiosidade já era lendária antes mesmo de Napoleão tornar-se cônsul. Ela que fora coroada imperatriz em Notre-Dame naquele dezembro de 1804, a segunda mulher na história da França a receber tal honra, era ao mesmo tempo a peça decorativa e a sombra que pairava sobre o casamento imperial. Porque se a coroação foi um momento de glória, a realidade era bem menos romântica. Napoleão conhecera Josefina em 1795, e a paixão fora imediata, quase doentia. Ele, um general ambicioso de 26 anos, escrevia-lhe cartas ardentes, enquanto ela, 6 anos mais velha e mãe de 2 filhos, representava tudo que a alta sociedade parisiense tinha de sofisticado. Casaram-se em março de 1796, apesar dos protestos da família Bonaparte, que não entendia por que ele escolhera uma viúva com um passado tão movimentado. Mas o amor, ou o que dele restava, começou a se desvanecer já em 1797, quando Napoleão, em campanha na Itália, descobriu que suas cartas permaneciam sem resposta. A razão? Josefina estava ocupada com um amante, Hippolyte Charles, um tenente de cavalaria. A traição feriu-o profundamente não apenas como marido, mas como homem cujo orgulho não admitia humilhações. A resposta de Napoleão foi dupla. Primeiro, uma misoginia ainda mais acentuada, que se refletiria em suas políticas e em seu tratamento para com as mulheres ao longo do Império. Segundo, uma vingança à altura. Em 1798, no Egito, ele iniciou um caso público com Pauline Foures, esposa de um de seus oficiais. Não havia descrição. Pauline era vista ao seu lado em Cairo, hospedava-se em sua residência e até organizava recepções em seu nome. Era uma afronta deliberada, um lembrete de que se Josefina o traíra, ele poderia e faria pior. E no entanto eles permaneceram casados. Não por amor, mas por conveniência.
Porque no jogo do poder, uma imperatriz com conexões na alta sociedade parisiense valia mais que uma separação escandalosa. Havia respeito, talvez até um afeto residual, mas a confiança estava morta. Em 1804, pouco antes da coroação, Josefina flagrou Napoleão no quarto de uma de suas damas de companhia, Elizabeth de Valdey. A cena foi explosiva, mas o casamento resistiu, até que a política ditasse o contrário. Mas foi Napoleão quem, no fim das contas, explodiu em fúria naquela ocasião. Com voz cortante declarou a Josefina que pretendia divorciar-se dela, afinal não tinham filhos, e ele precisava de um herdeiro. Desta vez a ferida parecia profunda demais para sarar. Mas em poucos dias a filha de Josefina, Hortência, interveio com habilidade diplomática, costurando uma trégua frágil entre os dois. Ainda assim, a cerimônia de coroação em Notre-Dame, semanas depois, foi um espetáculo de fachada. Um imperador e uma imperatriz unidos pelo cetro, não pelo coração. A questão da sucessão, porém, não desapareceu, pelo contrário, tornou-se uma sombra cada vez mais longa sobre o casamento. Josefina tinha 41 anos em 1804, 6 a mais que Napoleão, e a possibilidade de uma gravidez se esvaía com o tempo. Ele, por sua vez, hesitava em romper o vínculo, não por afeto, mas por uma suspeita cruel. E se ele fosse o estéril? Afinal, Josefina já havia tido 2 filhos em seu primeiro casamento, enquanto Napoleão, até então, nenhum. A dúvida o corroía. Até que em meados de 1806, a verdade o atingiu como um golpe. Sua amante, Louise Catherine de Plas, deu à luz um filho, Charles Leon. A notícia foi um terremoto político. Se Napoleão podia gerar um herdeiro, por que continuar preso a um casamento sem futuro? O divórcio e um novo casamento com uma princesa europeia não só resolveriam a questão dinástica, como transformariam o casamento em uma arma diplomática, uma moeda de troca nas negociações com as cortes do continente. Por enquanto, no entanto, ele adiou a decisão. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Enquanto isso, Paris assistia à metamorfose de sua cidade. Napoleão não governava apenas com espadas e decretos, ele esculpia o imaginário de um império. A missa voltava a ser celebrada em Notre-Dame, a polícia ganhava estrutura, e a capital se erguia como uma nova Roma, com avenidas monumentais, o Arco do Triunfo erguendo-se como um símbolo de glória, e a Ponte des Arts, a primeira ponte de ferro sobre o Sena, unindo não apenas margens mas épocas. Mas o imperador não confiava cegamente nos elogios. Dizem que disfarçado de camponês vagava pelas ruas à noite, ouvindo os murmúrios dos parisienses nos cafés e mercados. Queria saber, eles o amavam ou apenas temiam? A cidade que ele transformava o idolatrava ou tolerava? As tensões não se limitavam ao casamento imperial. Do outro lado do Canal da Mancha, a paz com a Grã-Bretanha, selada em Amiens em 1802, era um acordo de papel. Cada gesto parecia um pretexto para a guerra. Os britânicos retiraram suas tropas de Elba, e Napoleão, em resposta, ocupou a ilha, um movimento estratégico, mas que cheirava a traição. A interferência francesa nas repúblicas irmãs, Batava, Helvética, Cisalpina, provocava protestos em Londres, enquanto os britânicos ameaçavam reter a colônia do Cabo, na África do Sul, se a França não recuasse. Eram jogadas de um xadrez sujo, onde cada peça movida revelava o que ambos já sabiam. O Tratado de Amiens nunca foi um armistício, mas uma trégua para rearranjar as armas. Quando a guerra foi declarada novamente em 18 de maio de 1803, o único espanto foi que demorará tanto. Nem Napoleão nem o primeiro-ministro britânico Henry Addington iludiam-se. A paz havia sido um intervalo, não um fim. Addington, aliás, pagaria caro por sua ingenuidade. Em menos de um ano, seria substituído por William Pitt, o jovem, o homem que entendia que a luta contra a França não era uma batalha, mas uma cruzada existencial. E aqui residia o nó da questão. A Grã-Bretanha, embora pequena em população, era o banco da Europa. Seu ouro acumulado com o comércio ultramarino, a Revolução Industrial e os saques da Companhia das Índias Orientais, financiava exércitos, frotas e intrigas. Enquanto a França dominava os campos de batalha, Londres dominava os mares e as carteiras. Empréstimos milionários fluíam para Viena, Berlim e São Petersburgo, atando os destinos da Áustria, Prússia e Rússia à causa britânica. A Áustria, ainda lambendo as feridas das derrotas anteriores, relutava em enfrentar Napoleão novamente. A Prússia, humilhada pela perda de influência no Reno, também hesitava. E o czar Alexandre I, embora desconfiasse dos britânicos, sabia que sem o ouro de Londres, qualquer coalizão contra a França seria um castelo de cartas. A Europa observava contendo a respiração.
A guerra havia voltado, e com ela, a sombra de uma nova aliança contra o homem que, coroado em Notre-Dame, sonhava em ser o mestre do continente. Enquanto a Rússia estendia seus tentáculos sobre os Balcãs e o Mar Negro, às custas de um império otomano já combalido, outros atores no tabuleiro europeu calculavam seus lances com frio pragmatismo. A Espanha sob o jugo de um governo fraco e ambicioso e a Baviera, ávida por expandir sua influência, flertavam abertamente com Paris, dispostas a se aliar à França em troca de migalhas territoriais ou promessas de proteção. A guerra entre Grã-Bretanha e França, reiniciada no verão de 1803, era o pano de fundo perfeito para essas manobras, um conflito que, embora ainda não tivesse explodido em sua plena fúria, já envenenava a política do continente. Mas Londres não permaneceria passiva. Desde 1804, o governo britânico, sob a liderança de homens como Henry Addington e o implacável William Pitt, movia-se nas sombras, tecendo uma teia de alianças que pudesse conter, ou destruir, o ambicioso corso. E foi na Escandinávia que encontraram seu primeiro aliado disposto a desafiar Napoleão. A Suécia, até então neutra, havia observado com desdém crescente os excessos revolucionários franceses. O estupim veio na primavera de 1804, quando Paris ordenou a execução do Duque d'Enghien, um ato de barbarismo que chocou até mesmo os mais cínicos cortesãos europeus. Stockholm rompeu relações, abriu seus portos aos navios britânicos e, em um gesto ousado, permitiu que tropas inglesas se concentrassem na Pomerânia sueca, uma faixa estratégica de terra às margens do Báltico, hoje parte do norte da Alemanha. Em dezembro daquele ano, a Suécia entrou oficialmente na guerra ao lado de Londres, transformando conflitos em um jogo de xadrez onde cada peça movida poderia decidir o destino da Europa. O verão de 1805 traria a adesão que mudaria tudo. A Rússia, após meses de hesitação, finalmente uniu-se à coalizão. O czar Alexandre I, embora desconfiasse dos britânicos, não podia ignorar a ameaça de um Napoleão cada vez mais dominante. Com a entrada dos russos, o equilíbrio de forças começou a oscilar. A Áustria, ainda lambendo as feridas das campanhas italianas de 1796 e 1797 e da humilhação em Marengo, viu sua chance. O arquiduque Francisco, pressionado por seus generais reformistas, apostou tudo. Em agosto de 1805, Viena declarou guerra à França. Um mês depois, o Reino de Nápoles, o último bastião independente na Itália, seguiu o exemplo. De repente, a terceira coalizão estava formada, uma frente unida que no papel, parecia capaz de esmagar o Império Napoleônico. Do outro lado, porém, a máquina de guerra francesa já estava em movimento. Enquanto Espanha, Ária e uma constelação de pequenos estados alemães e italianos apressavam-se em jurar lealdade a Paris, a Prússia, a grande incógnita, mantinha-se neutra, observando com cálculo frio qual lado sairia vencedor. Mas o verdadeiro pesadelo para os inimigos de Napoleão não eram seus aliados vacilantes, e sim o instrumento que ele havia forjado nos últimos anos, La Grande Armée. Criada em 1804 a partir do esqueleto do exército das costas do oceano, uma força de 100.000 homens originalmente destinada a invadir a Inglaterra, a Grande Armée era, em todos os sentidos, uma obra-prima de organização militar. Em menos de um ano, Napoleão a expandira para quase 200.000 soldados, divididos em 6 corpos de exército, cada um com entre 20 e 30.000 homens, comandados por seus marechais mais leais. Não se tratava apenas de números, mas de uma engenharia de guerra sem precedentes, um sistema de Estado-Maior coeso, com uma cadeia de comando que descia de Bonaparte e seu chefe de Estado-Maior, Berthier, até os últimos oficiais subalternos. Cada unidade, dos batalhões de infantaria às baterias de artilharia, era treinada para operar com precisão cirúrgica, mantendo distâncias calculadas mesmo em marchas forçadas que cobriam dezenas de quilômetros em poucos dias. Era essa velocidade, a capacidade de aparecer onde menos se esperava, de concentrar forças esmagadoras em pontos críticos do campo de batalha, que tornava a Grande Armée uma bestia sem igual. E Napoleão, o antigo artilheiro de Ajaccio, sabia explorar essa vantagem como ninguém. Os canhões, arrastados por trens de suprimentos bem abastecidos, não eram apenas armas. Eram um martelo que quebrava a resistência inimiga antes mesmo que a infantaria entrasse em ação. Nenhum exército europeu, nem mesmo o disciplinado exército prussiano, outrora um modelo de eficiência militar no século XVIII, mas agora enfraquecido por generais medíocres e uma burocracia engessada, poderia igualar tal combinação de mobilidade, fogo e ferocidade. Paralelamente à forja dessa máquina de guerra, Napoleão ressuscitou um título que ecoava os tempos medievais, Marechal do Império.
Extinto desde 1793, quando os revolucionários varreram as distinções aristocráticas, o posto foi restaurado em maio de 1804 como a mais alta honraria militar da França. 18 homens receberam a insígnia, alguns, como o sexagenário Kellermann, como reconhecimento simbólico por serviços passados, outros, como Berthier, Murat ou Lannes, como líderes ativos de um exército que estava reescrevendo as regras da guerra. Entre eles, destacavam-se nomes que já eram lenda: Davout, o estratégico e implacável; Ney, o bravo dos bravos, cujo cavalo parecia voar sobre os campos de batalha; e Mortier, o vencedor das campanhas suíças e alemão. Mas, como em tudo que Napoleão tocava, havia também a sombra do favoritismo. Alguns marechais deviam seu posto mais à lealdade pessoal do que ao gênio militar. No entanto, por trás dessa fachada de poderio, uma obsessão consumia o imperador, a Inglaterra. Desde os planos malogrados da década de 1790, quando a República Francesa sonhara invadir a Irlanda como trampolim para conquistar a Grã-Bretanha, Bonaparte alimentava um ódio visceral pelos britânicos, comparando-os a Cartago dos romanos, o inimigo eterno que precisava ser destruído. Em 1803, esse ódio tornou-se um projeto concreto. Portos ao longo do Canal da Mancha foram expandidos, balsas gigantescas foram construídas, destinadas a formar uma ponte flutuante que ligaria Calais a Dover. Napoleão estava tão certo do triunfo que mandou cunhar moedas comemorativas com a inscrição Londres, 1804, um troféu antes mesmo da vitória. Do outro lado do canal, o pânico se instalava. Os governos de Addington e Pitt, cientes de que uma invasão era iminente, despejaram fortunas na construção de uma rede de martelo towers, torres de pedra circulares que, como sentinelas de pedra, deveriam retardar o avanço francês caso as praias do sul da Inglaterra fossem violadas. Enquanto isso, a Marinha Real, orgulho da nação, preparava-se para o que poderia ser seu maior teste: impedir que a armada da invasão zarpasse. O destino da Europa pendia por um fio, e esse fio estava prestes a arder. Enquanto Napoleão tecia suas ambiciosas redes de invasão, a liberdade operacional das frotas francesa e espanhola no Atlântico Norte e no Mediterrâneo parecia inabalável, uma ilusão perigosa. Em outubro de 1804, enquanto as tropas francesas se preparavam febrilmente no porto de Boulogne, um audacioso ataque britânico contra aquele mesmo reduto revelou a vulnerabilidade dos planos imperiais. Mas nem mesmo essa provocação deteve Bonaparte. Com os cofres franceses inchados pelo ouro da venda da Louisiana aos Estados Unidos, uma transação que, ironicamente, financiou o sonho de esmagar a Inglaterra, Napoleão acelerou seus preparativos. Até uma legião irlandesa de 20.000 homens foi formada, destinada a subjugar a Irlanda assim que a resistência inglesa ruísse. Havia apenas um obstáculo: a invasão dependia do domínio absoluto do Canal da Mancha, e para isso, a frota francesa precisava estar unida, pronta e posicionada. O problema? Em meados de 1805, grande parte dos navios de guerra franceses ainda estava dispersa pelo Mediterrâneo, longe do teatro decisivo. A solução de Napoleão foi tão ousada quanto arriscada: unir as frotas francesa e espanhola, romper o bloqueio britânico e, em um movimento de distração letal, atrair a Royal Navy para longe das águas europeias. O plano era simples na teoria, mortal na prática: simular um ataque às colônias britânicas no Caribe, forçar a Marinha Real a perseguir uma ameaça fantasma e então, virar abruptamente para o norte, rumo à Baía de Biscaia, onde se juntariam à segunda frota franco-espanhola. Uma vez reunidas, essas forças dominariam o canal por tempo suficiente para que o exército de invasão cruzasse. Era uma jogada de mestre, se não fosse pela presença de um homem que já havia arruinado os planos navais de Napoleão antes, o almirante Horatio Nelson. Em 18 de outubro de 1805, a frota combinada franco-espanhola, sob o comando do vice-almirante Pierre Charles Villeneuve e do almirante espanhol Federico Gravina, zarpou de Cádiz, no sul da Espanha. 33 navios de linha, os titãs dos mares da época, cortavam as águas sob ordens precisas: passar pelo Estreito de Gibraltar, rumar para o Atlântico e dali, executar a manobra de distração que mudaria o curso da história. Mas Nelson, o mesmo estrategista que havia aniquilado a frota francesa no Nilo em 1798 e deixado Bonaparte isolado no Egito, não iria permitir que o inimigo escapasse. Com apenas 27 navios de linha, uma desvantagem numérica que para qualquer outro, seria um presságio de derrota, ele interceptou a frota inimiga ao largo do Cabo Trafalgar, na costa sudoeste da Espanha, em 21 de outubro. O que se seguiu não foi uma batalha naval, foi uma revolução tática.
Enquanto a doutrina tradicional ordenava que as frotas se alinhassem em fileiras paralelas, trocando bordadas até que um lado cedesse, Nelson desdenhou das regras. Em vez de uma linha ordenada, ele lançou seus navios direto contra a formação franco-espanhola, dividindo-a em 3 fragmentos desarticulados. A vanguarda inimiga desorientada afastou-se do combate, eliminando a superioridade numérica de Villeneuve. O resto foi questão de precisão. A artilharia britânica, mais rápida e letal, dizimou os navios inimigos em um massacre calculado. Quando o sol se pôs sobre Trafalgar, 21 dos 33 navios franco-espanhóis haviam sido capturados ou destruídos, incluindo a nau Capitânia de Villeneuve. A vitória foi absoluta. O custo devastador, Nelson, atingido por um mosqueteiro francês, morreu nos braços de sua tripulação, minutos antes do fim dos combates. Mas a Royal Navy não perdeu um único navio. Com Trafalgar, o sonho de invasão de Napoleão afundou nas águas do Atlântico. Sem controle do canal, sem frota, sem esperança de transportar seu grande armée através da Mancha, o imperador viu suas ambições britânicas desmoronarem em um único dia. Mas a derrota no mar não abalou seu gênio estratégico. Enquanto a Inglaterra comemorava, Napoleão já voltava seus olhos para o leste, onde a Áustria, aliada à Rússia na terceira coligação, preparava-se para esmagar a França em solo europeu. O que se seguiu não foi uma campanha. Foi uma obra-prima de guerra relâmpago. Em agosto de 1805, a Áustria declarou guerra. Napoleão respondeu com uma velocidade que deixaria até os generais do século XX boquiabertos. Desta vez não seria a Itália o palco de sua glória, mas a Alemanha, e o inimigo mais uma vez subestimou. Os austríacos, convencidos de que Bonaparte repetiria sua estratégia de 1796 e avançaria pelo norte da Itália, concentraram suas forças na fronteira alpina. Um erro fatal. Enquanto Viena esperava um ataque pelo Tirol, Napoleão deslocou 150.000 homens em marchas forçadas através da Floresta Negra, cortando território prussiano neutro para flanar as linhas austríacas por trás. O general Karl Mack, comandante das forças imperiais, percebeu o estratagema tarde demais. Com apenas 70.000 soldados, metade do efetivo francês, tentou romper o cerco antes que fosse tarde. Mas Napoleão já havia tecido sua armadilha. Entre 16 e 19 de outubro, nas planícies ao redor de Ulm, o grande armée executou uma coreografia de destruição. Não foi uma batalha, foi um aniquilamento. Os franceses, em esmagadora superioridade numérica, algo raro na carreira de Bonaparte, envolveram os austríacos em um círculo de aço, apertando-o dia após dia. Quando a poeira baixou, milhares de soldados do Império Habsburgo jaziam mortos ou prisioneiros. Mack, humilhado, rendera-se com o que restava de seu exército. A Áustria, desmoralizada, estava à mercê da França. E o pior ainda estava por vir, porque enquanto os austríacos caíam em Ulm, outro exército se aproximava do horizonte. Os russos, liderados pelo czar Alexandre I, marchavam para salvar Viena. Napoleão, no entanto, não era um homem que esperava pelo inimigo. Ele ditava o ritmo da guerra. E em dezembro de 1805, nas nevoentas planícies de Austerlitz, ele escreveria outra página de sua lenda. Mas essa é uma história para o próximo capítulo da queda da Europa. O desastre austríaco em Ulm não foi apenas uma derrota militar, foi um colapso estratégico. Mais de 25.000 soldados, sob o comando do general Mack, renderam-se aos franceses em 19 de outubro, enquanto as baixas de Napoleão mal ultrapassavam os 1.000 homens. Em questão de semanas, a frente austríaca na Alemanha desmoronou como um castelo de cartas, e o caminho para o coração do Império Habsburgo ficou escancarado. A campanha foi uma obra-prima de guerra relâmpago. Napoleão usou marchas forçadas, velocidade e ousadia para aniquilar o inimigo antes que este sequer compreendesse a dimensão da ameaça. Mas havia algo mais sinistro nesse triunfo, um precedente perigoso. Ao violar a neutralidade da Prússia para ganhar vantagem tática, Bonaparte mostrou ao mundo que na arte da guerra, as regras eram escritas pelos vitoriosos. E enquanto seus generais traçavam rotas e seus soldados marchavam sem descanso, o próprio Napoleão revelava um traço peculiar, quase íntimo, nos momentos que antecediam a batalha. Aqueles que o acompanhavam nas campanhas notavam que quando a tensão se avolumava, o imperador dos franceses cantava. Sim, cantava. E não com a graça de um tenor italiano, mas com uma desafinação tão notória que chegava a ser cômica. Um conhecido seu de Paris, testemunha ocular desse hábito, descreveu a cena com uma mistura de espanto e diversão. Ele começava a tararear, distraía-se, levantava-se da cadeira e marchava pela sala, marcando o ritmo de uma música que só ele ouvia, ou que, pelo menos, só ele reconhecia.
porque na verdade Napoleão não tinha ouvido para a música. Sua voz era áspera, os tons irreconhecíveis. Mas ali estava ele, às vésperas de decisões que mudariam a história, entoando melodias que ninguém mais conseguia identificar. Seus homens, porém, não se importavam. Eles já sabiam que por trás daqueles sons discordantes, espreitava a mente de um gênio militar. E em outubro de 1805, depois da rendição de Mack e com as forças austríacas remanescentes presas no norte da Itália, o caminho para Viena estava livre. O imperador Francisco II da Áustria não era ingênuo. Percebeu o perigo iminente. Sua resposta? Abandonar a capital, recuar para a Boêmia, atual República Tcheca, e unir-se aos russos do czar Alexandre I, que finalmente haviam cruzado a Europa Central. Napoleão, é claro, não perdeu tempo. Em 13 de novembro, sem encontrar resistência, suas tropas adentraram Viena. Um mês e meio depois do início da campanha de Ulm, a Áustria estava de joelhos e sua joia mais preciosa, a cidade que por séculos fora o centro do poder habsbúrgico, agora tremulava sob a bandeira tricolor. O sinal de que o Império Austríaco estava desmoronando veio poucas semanas depois, quando 4.000 soldados austríacos, sob o comando do barão Franz Gelay, simplesmente se renderam ao Marechal Pierre Augereau em Durtem, às margens do Lago Constanza. Era o epílogo de uma campanha que já havia decidido o destino da Europa Central. Enquanto isso, no sul, outro teatro de guerra se desenrolava, e lá também a maré favorecia a França. A Itália, sempre um tabuleiro estratégico, tornou-se o palco de uma segunda ofensiva. Quando o Reino de Nápoles aderiu à Terceira Coligação em setembro de 1805, Napoleão respondeu com rapidez. Enviou um de seus marechais mais capazes, André Massena, à frente do exército da Itália, uma força de 80.000 homens. Seu oponente era nada menos que o arquiduque Carlos, filho do falecido imperador Leopoldo II, um dos poucos comandantes austríacos com reputação à altura dos generais franceses. No dia 30 de outubro, perto de Verona, travou-se a Batalha de Caldiero. Apesar de estar em desvantagem numérica, Massena esmagou as tropas austríacas, forçando Carlos a recuar para o oeste da Áustria. O norte da Itália agora pertencia à França. Não satisfeito, o marechal Laurent Gouvion-Saint Cyr avançou sobre Veneza, onde no final de novembro, destruiu uma pequena força austríaca de 4.500 homens liderada pelo príncipe de Rohan na Batalha de Castelfranco Veneto. Em questão de semanas, a campanha italiana estava praticamente encerrada, mas ao sul a situação era mais complexa. O rei Fernando I de Nápoles, temendo a invasão francesa, havia permitido que tropas britânicas e russas ocupassem seus territórios. A resolução desse conflito, no entanto, teria que esperar, porque no norte, a tempestade estava prestes a desabar. Depois da queda de Viena, Francisco II e seus conselheiros sabiam que não podiam enfrentar Napoleão sozinhos. Sua única esperança era a chegada dos russos. Enquanto aguardavam os reforços, os austríacos tentaram ganhar tempo com propostas de armistício e negociações de paz, mas Bonaparte não era homem de meias medidas. Até o final de novembro ficou claro que a Áustria e a Rússia não pretendiam recuar. Pelo contrário, estavam dispostas a tudo por uma batalha decisiva. E Napoleão, como sempre, lhes daria exatamente o que desejavam. A poucos quilômetros de Brunn, atual Brno, nas planícies cobertas por neblina de Austerlitz, os exércitos se encontraram. De um lado, 72.000 franceses e 150 canhões. Do outro, 85.000 soldados austro-russos e mais de 310 peças de artilharia. Os números favoreciam os aliados, mas a guerra não se ganha apenas com homens e canhões. Ganha-se com estratégia. E ali, em 2 de dezembro de 1805, Napoleão provaria isso mais uma vez. Com um movimento calculado, ele enfraqueceu deliberadamente sua ala direita, transformando-a em isca. Os austro-russos, confiantes em sua superioridade numérica, mordiram a isca. Enquanto suas tropas avançavam sobre o que julgavam ser um flanco vulnerável, Napoleão ordenou a Marshal Soult, um golpe decisivo, e a guerra termina. Ao mesmo tempo, a divisão de cavalaria de Davout, que havia sido mantida escondida ao sul, surgiu como um raio para fechar a armadilha. O resultado? O centro inimigo foi partido ao meio, e o que se seguiu foi um massacre. Sob uma chuva incessante de metralha, as linhas austro-russas ruíram. Quando a noite caiu, mais de 15.000 de seus soldados jaziam mortos ou feridos, e outros 20.000 haviam sido capturados na debandada. As baixas francesas? Menos de 9.000. Austerlitz não foi apenas uma vitória. Foi um veredicto. E quando o sol se pôs sobre aquele campo ensanguentado, uma coisa ficou clara: a Europa nunca mais seria a mesma.
Enquanto os austro-russos contavam seus mortos e prisioneiros, a Rússia, embora abalada, não foi esmagada por aquela derrota. Francisco II, porém, não teve a mesma sorte. Ao abandonar o campo de batalha de Austerlitz, ele sabia, a participação austríaca na guerra da Terceira Coligação havia terminado. Com a vitória em Elching e Viena ocupada pelas tropas francesas, Napoleão estava em posição de ditar termos de paz brutais à Áustria, pela terceira vez em menos de uma década. O armistício foi assinado nos dias seguintes à batalha, e o Tratado de Presburg, firmado em 26 de dezembro de 1805, foi um golpe devastador. Francisco II foi obrigado a ceder Venécia, grande parte da Croácia, da Dalmácia e da Ístria, territórios que foram imediatamente incorporados ao Reino da Itália, do qual Napoleão já se havia coroado rei meses antes. Na Alemanha, os aliados da França, a Baviera e Baden, foram os grandes beneficiados. A Baviera, em particular, recebeu o Tirol, reduzindo a Áustria a uma potência secundária fora dos Balcãs. Para coroar a humilhação, Viena foi forçada a pagar uma indenização de guerra de 40 milhões de francos, uma quantia exorbitante, mas não inteiramente injusta afinal. Haviam sido os austríacos quem declararam guerra à França, não o contrário. Em apenas 4 meses de conflito, a Áustria saiu arrasada. A derrota em Austerlitz e o Tratado de Presburg não foram apenas um desastre militar, mas o prenúncio de uma transformação radical na Europa Central. Por mais de um milênio, a grande região germânica havia se mantido unida, ainda que de forma frágil, sob o Sacro Império Romano Germânico, uma colcha de retalhos política composta por centenas de ducados, condados, cidades livres e estados eclesiásticos, teoricamente liderados pelo imperador, título que, desde a Idade Média, pertencia quase sem interrupção aos Habsburgos austríacos. Já no século XVIII, porém, era evidente que aquele sistema anacrônico não resistiria ao surgimento dos estados nacionais centralizados. Coube a Napoleão dar o golpe final. Em julho de 1806, ele criou a Confederação do Reno, uma união de dezenas dos maiores estados germânicos, todos agora alinhados à França. Para garantir lealdade, Bonaparte instalou parentes e aliados no comando das principais regiões. Seu irmão, Jerônimo, recebeu o reino da Westfália, no noroeste da Alemanha, enquanto Joaquim Murat foi colocado à frente do Grão-Ducado de Berg. Assim, a confederação não passava de mais um estado satélite francês, uma peça a mais no tabuleiro europeu que Napoleão manipulava com mestre. 4 semanas depois, o Sacro Império Romano Germânico, herdeiro de Carlos Magno, sobrevivente de séculos de guerras e intrigas, foi dissolvido. Um milênio de história apagado com um traço de caneta. Mas aquele ato não foi apenas simbólico. A destruição do Império abriu caminho para o que viria décadas depois, a unificação alemã em 1871. Sem perceber, Napoleão havia plantado a semente de uma nação que no futuro se tornaria sua maior inimiga. Com a Áustria derrotada e a Terceira Coligação desmantelada, a guerra na Europa continental estava por enquanto encerrada. Mais uma vez a França saía vitoriosa. Grã-Bretanha, Prússia e Rússia permaneciam como os únicos obstáculos sérios à hegemonia francesa, mas, naquele momento, ninguém podia duvidar. Napoleão era o senhor absoluto da Europa. Ele não era apenas imperador dos franceses, mas também rei da Itália, com os Países Baixos e a Alemanha Ocidental sob seu controle indireto. Potências secundárias como Espanha, aliada da França desde meados dos anos 1790, Baviera e Baden, já haviam aceitado a nova ordem. E o pior, ou melhor, dependendo do lado em que se estava, ainda estava por vir. Até o final da primeira década do século XIX, o poder francês se estenderia de Lisboa a Varsóvia, uma expansão tão rápida quanto insustentável. Porque o sucesso, quando excessivo, carrega em si as sementes da ruína. Overextensão, arrogância, nepotismo, esses seriam os primeiros rachaduras no Império de Napoleão, fissuras que a partir de 1806 começariam a se alargar. E você, o que acha? Ao coroar-se imperador, Napoleão traiu os ideais da Revolução Francesa, ou apenas formalizou um poder que já exercia desde 1799, quando se tornou primeiro cônsul? A história julga, mas a resposta pode não ser tão simples quanto parece.